Este é o Conselho de Classe Podcast. Uma professora enviou um bilhete aos pais de um aluno, pedindo que conversasse com o filho que não fez a lição. Ao invés de receber a acolhida por demonstrar preocupação com o aluno, a professora foi ameaçada. Nesse ritmo, o abismo social será inalcançável. Ao responsável, o aluno não fez a lição que passei em sala de aula. E é de extrema importância que siga todas para não se perder ao longo do ano. Por favor, converse com ele. Assinado, professora Fátima. A resposta da mãe. Boa tarde. Em primeiro lugar, vamos manter a educação e disciplina para podermos ter um relacionamento melhor. Meu esposo e eu estamos cientes de como é nosso filho. Espero que a senhora Fátima que tenha uma boa relação entre todos. Por um acaso, a senhora é exigente demais com os alunos, porque se for, não vai dar certo. Nem com os alunos e muito menos com os pais. Gosto de respeito e sim, meu filho se der o respeito para ser respeitado. É só a senhora olhar um pouco a história de como alguns professores e o antigo diretor. Vamos nos dar muito bem se a senhora for com um pouco de calma. Agora, se for exigente demais, vou ter que lhe fazer uma visitinha, ok? E bater um papinho bem... Não consegui entender. Esse é o tipo de massacre que vem acontecendo nas escolas, né? Olha a carta tão bem redigida pela mãe aí que você não teve dificuldade nenhuma aí, né, de ler. Nossa, assim, a caligrafia é péssima, a pontuação não tem e o conteúdo é inadmissível, né? Porque a gente acha, às vezes, assim, que a violência, né, é só quando um ato realmente violento, de violência física, acontece. Mas é muito antes disso, né? Tem vários tipos aí, a discriminação, a assédio moral, a próprio furto, roubo, as agressões verbais, tudo isso está envolvido nesse plantel aí de situações vexatórias que o professor é obrigado a passar e que eu acho que todo professor vai passar em algum momento, né? Se já não passou. Então a gente vai pro programa. Eu sou o Marcos Gomes. Eu sou a Larissa Tancredi. Eu sou o Rafael Santana. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a violência nas escolas. Eu quero começar aqui com uma pesquisa rápida no Google, quando você coloca índice de violência sofrido pelos professores. Nós temos algumas matérias que desde 2017, algumas matérias mais recentes, como 2022, 2020 e tudo, que diz que o Brasil é o primeiro no ranking de violência contra professores. Ranking global. Tá? Um ranking global. E aí uma matéria mais recente, inclusive desse ano, nós temos aí uma base de 48% sofre violência verbal, assédio moral vai em 20%, o bullying 16%, discriminação 15%, furto/roubo 8% e agressão física 5%, tá? Tem ainda alguns que é o roubo ou assalto à mão armada de 2%, né? Eu acho que dependente das porcentagens, estão colocando assim, se tiver 1% ainda já é um absurdo, muito. É um absurdo. É muito e é um absurdo. Né? Então essa é que é a realidade que o professor ele tá. Vamos colocar especificamente, tá? É lógico que o aluno ele tem a questão da violência, mas o professor que está sujeito. Então, essa semana estava passando aí nas redes aí um vídeo de um aluno enfrentando um professor, né? O professor da cadeira e tal, enfrentando mesmo assim, né? Botando o dedo na cara. E eu digo uma coisa, esse professor, ele é um monge, viu, cara? Porque não é qualquer professor que ia aguentar aquilo ali não quieto não, bicho. Exatamente. E o pior é que a gente sabe que se o professor tivesse reagido, a mãe e o pai desse menino iam ser os primeiros a estar lá falando, né?
como o professor estava errado, né? Eu acho que a própria mídia ela ia colocar diferente essa história, né? Ah, com certeza. Professor agride aluno, pobre aluno, coitado do aluno. Isso é uma máxima que vem acontecendo há muito tempo, né? Inclusive, a mensagem que a Lari leu foi de um tweet que viralizou lá no Twitter, né? Até o momento a gente tem 38 mil curtidas, 2.600 compartilhamentos, né? Comentários, aliás. É de autoria de Wellington Arruda, né? Só para dar o crédito aqui, né? Para não passar batido, né? Sim. E essa é um exemplo, assim, né? Foi um exemplo que a professora tinha uma prova concreta do que aconteceu, mas isso é coisa que a gente sofre no dia a dia, né? Dentro de sala. E, assim, às vezes é da violência mais branda, né? Mais sutil, que a gente sofre dos próprios alunos, até a violência mais extrema, né? Que, infelizmente, a gente está vendo agora nessa onda de ataques em escolas e tudo mais. Um exemplo maior é esse ataque que aconteceu em São Paulo, né? Em que o aluno entrou e esfaqueou uma professora na sala de aula de 71 anos, né? Muita gente, eu achei engraçada a reação de muita gente, assim, mas 71 anos, você ainda tá dando aula? Porque a gente entra na questão da violência, da necessidade, né? Sim. Né? É uma professora que poderia estar aposentada, com certeza não estava dando aula só porque gosta. Por mais que gostasse. Você não fica trabalhando até 71 anos. Porque é trabalho. Só por isso, né? Exatamente. E quem está nessa parte da educação sabe o quanto que a vida de professor não é uma coisa fácil, né? Sim. E aí, além de não ser fácil, a gente, além de não ter a questão da estrutura, uma estrutura adequada, a gente falava muito essa questão de uma estrutura pedagogicamente adequada, de uma valorização de algum programa, de algum incentivo à questão da saúde física e mental, a gente também tem que lidar com a questão da violência. Né? A violência não é algo novo nas escolas, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava numa escola que era uma PPP, né? O SESI é uma PPP, não é? Ou não é? O SESI era, pelo menos, né? E lá tinha muita briga de gangues, né? Entre gangues mesmo. Nos anos 90 isso era muito comum. E na frente do colégio, volta e meia, a direção tinha que chamar o polícia e tal, né? Mas a violência ela tem mudado, né? Conforme o tempo está passando, né? Hoje a gente está aí no ambiente das redes sociais aí, desenfreadas e crianças com acesso às redes sociais de forma irrestrita, né? Isso. É assim, eu não sei qual que é o pensamento do pai nesse ponto, mas ele tem obrigação, né, de monitorar o que seu filho faz, né, nas redes sociais. A gente tem várias comunidades que são super perigosas hoje em dia. A gente teve um tempo atrás aqueles desafios, né, que chegou até a ter morte de adolescente por conta desses desafios. E acho que esses assuntos, às vezes, assim, impactam muito no momento, mas parece que deixa passar e está tudo bem, né? Ninguém tem uma mudança de comportamento. Porque desde desses tipos de atividade de fazer desafio, eu imaginava que os pais iam tentar ter mais um controle, né? De critério também, ter esse critério de olhar o celular, né? Não tem essa de adolescente ser completamente... Como é que é? Ter a privacidade. Completa, 100% de privacidade. Não existe isso, né? Na verdade, no dia acho que não existe nem 5% de privacidade para um adolescente. Quando fala em rede social. Exatamente, porque assim, a gente vê que a gente vê assim, até de umas bobagens, entre aspas, dos árabes que te aceitam, como é que fala? Te adicionam nas redes, né? E que a partir disso, adolescente tem essa noção bem deturpada da vida de que ele sabe tudo, ele é o mais esperto. E todo mundo usa isso contra eles, né? E aí isso vai desde esses casos mais bobos até vai para a parte de assédio sexual, de racismo, tráfico. Aí você já entra em outras áreas do bullying, né, de prática de racismo, de vários tipos de práticas que eles estão lá na rede social sendo expostos, né? Eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos tem as imagens desses atentados todas no celular, né?
A gente não vê, mas eles estão lá vendo, né? E quantos pais pegaram o celular do filho para ver exatamente o que ele está conversando com os colegas sobre o assunto, o que ele está assistindo, quais comunidades ele faz parte, né? E outra coisa também, né? Eu não sei se vocês percebem na escola, mas eu vejo que alguns professores eles estão muito alheios aos problemas, ao que causa esses problemas, né? Numa reunião pedagógica, eu fiquei vendo os colegas falando coisas assim fora da casa, assim, eles estavam questionando como é que é o perfil do assassino em massa, como se foi feito no Fantástico. Na verdade, não foi feito no Fantástico. O Fantástico pegou um estudo da polícia mostrando qual era o perfil de especialistas que traçaram isso aí, cientificamente. Mas eu não concordo. Não, você não tem que concordar, não, jovem. Você é professor, você sabe como é que as coisas são feitas. Você sem falar que ciência não é opinião. Exato. Mas a gente tem que lembrar que aí nesse ponto tem aquele racismo que ninguém quer admitir. Porque quando o perfil de alguém mau é o menino negro da periferia, principalmente o homem, no caso, não tem problema ser esse perfil. É o normal? É normal. Não, isso é o perfil, isso é um estudo. Agora, quando o perfil atinge a classe média, o menininho branco, aí a gente tem que questionar, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de várias situações, né? De vários problemas, não é um problema só. E aí eu vi uma postagem, porque assim, os pais estão pressionando muito as escolas, né? E você, como gestor, né, Rafael, você tem sofrido a pressão diariamente, né? E os pais, agora, eles cobram uma solução da escola. Na verdade, Marcos e Larissa, esse é que é o grande ponto, né? Nós sofremos pressões para agir como se fôssemos polícia. Isso, a gente é polícia agora. Exato, né? Eu fico vendo várias postagens, tipo, arma para os professores, tem que ter detector de metal nas escolas. Gente, eu não quero aula armada, não. Eu quero estar protegida na escola. Exatamente. Mas não porque eu tô com uma arma na mão. Vou fazer o que? Não quero. Não tenho interesse. E eu não sou formada para ser policial. Exato. E até mesmo essa história de você colocar detector de metal, pode ser que seja uma necessidade diante das situações, pode ser. Mas quem vai fazer esse serviço? Na verdade, não condiz com um ambiente pedagógico. Escolar. Né? Imagina na escola você parando todos os alunos, porque eles têm apontador, mochila, tesouro e tudo isso vai apitar, né? Exatamente. E quem vai fazer isso? Quanto tempo a gente vai ter para a entrada dos alunos? Porque uma escola que não é grande, que tem em média 400 alunos, né? 300 a 400 alunos num turno, me diz quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso, né? São soluções que não são soluções. O que eu mais ouço é o que a escola está fazendo por isso, o que a escola está fazendo por aquilo. A gente normalmente coloca muito assim, olha, se é um caso determinado, é um caso de polícia. Exatamente. Quem tem que fazer não é a escola, quem tem que fazer é a polícia. As sanções que a escola ela pode oferecer são sanções de cunho pedagógicos, né? Você tem a advertência oral, você tem a advertência escrita, você tem a suspensão, normalmente de preferência a suspensão em sala de aula, a suspensão das atividades de sala de aula em escola, e você tem como último caso lançar a mão da transferência compulsória, que não é algo fácil de se conseguir, é algo também corriqueiro de se atingir. Porém, assim, ultrapassa, acho que a questão do bom senso, de que se entende o que é o papel da escola dentro da sociedade e de o papel de gestores e professores também dentro da escola, né? Porque a gente tem vivido esses últimos tempos esse pânico dos massacres em escolas por causa do aniversário do massacre de Columbine que aconteceu em 99 e que muitos se aproveitam dessa situação. E o que eu mais atendi foram pais, sejam por mensagens ou que foram à escola perguntando o que a escola está fazendo com relação a isso. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente não trabalha de acordo com a ideia do boato. A gente tem que trabalhar com o que é concreto. Que é dado. Né? Que são dados. Então a primeira coisa que eu vou buscar é com relação à regional de ensino, quais são as medidas que vão ser tomadas, e também com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal,
o que de fato está acontecendo. Né? Nós temos aí a polícia investiga isso. Eu passei em sala para fazer uma fala com os alunos e acalmando os alunos e coloquei muito assim, a polícia está investigando. Sim. A polícia ela está em cima, porque ela não vai encarar isso como uma brincadeira. Até porque as consequências de estar errado são muito grandes, né? São enormes. Então, assim, a gente não é que a gente não leva a sério, né, essas ameaças, que a gente sabe que muitas delas não vão se concretizar, mas não tem como saber qual que é, né? Então, assim, lá na minha escola tá tendo isso também, né? Em todas, com certeza. E o que eu vejo é que, sim, lá na escola, qualquer suspeito é pra polícia que a gente manda. Eu não posso investigar. Eu tô até ainda mais errado. nessa situação, né? E, assim, se a gente for revistar a mochila de aluno, a gente tá errado. Né? E assim, não estou nem questionando que eu queira revistar, não, porque isso não é meu papel, né? Realmente, quem é apto a isso é a polícia. É o papel então, dela. a gente tem que chamar a polícia, né? Chamar a polícia, avisar os pais, ó, a polícia está vindo, você tem que vir aqui, porque o seu filho fez uma ameaça, né? E assim, não importa, eu sei que eu conheço meu filho, é brincadeira. Não importa. Ameaças são todas levadas a sério. Tem que ser assim. Eu falei, não há uma questão de uma brincadeira. Ela vai levar em consideração o fato de você ter ameaçado. Isso. Né? Então, assim, é sempre essa terceirização, já acontece essa terceirização da educação para as escolas, realizada por muitas famílias. E agora também a terceirização da segurança, realizada por muitas famílias. Né? É óbvio, assim, que é obrigação nossa garantir a segurança da melhor forma possível. Não é infalível. Né? Mas não depende só da escola, não. Depende de políticas públicas. A gente tem nosso trabalho, assim, é mais, na verdade, observar comportamentos, né? Para fazer encaminhamento, porque a gente não resolve esses problemas. Né? E aí é interessante que a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que são empregados. Né? Normalmente, por exemplo, quando a gente tem a certeza de que o aluno ele está sob o efeito de alguma substância proibida, vamos colocar a sério, sejam álcool, drogas e tudo, a gente não pode fazer categoricamente afirmar que o aluno ele está drogado, que o aluno está bêbado. A gente tem que colocar o termo de que é uma impressão que se tem, né? A impressão que ele passou... Exatamente. É que ele estava sob uso de alguma substância. Porque isso pode ser levado como um elemento para ser um processo. Sim. Um processo. Eu gostaria de frisar também alguns comunicados com os pais também, né? A gente viu muito comunicado de alguns professores para alguns pais mostrando assim, não, pai, você também tem que agir. É em casa que a gente vê o que acontece, né? A gente fica de olho no filho, né? No que ele está fazendo, no que ele está vendo, no que ele está ouvindo. E aí eu queria puxar aqui, existe uma rede social de gamers, né? Principalmente, que é o Discord. O Discord, ele é celeiro mesmo de grupos supremacistas. Um ambiente tóxico. É um ambiente que os grupos supremacistas eles ficam de olho em possíveis... vítimas, né? Não é vítima, possíveis pessoas para entrar no grupo deles, isso, né? Eles captam novos membros lá. E aí, como é que eles fazem essa captura, né, de novos membros? Eles ficam vendo o comportamento deles na rede social. Então, se eles seguem um movimento lá, alguém do movimento Red Pill... Se tem algum conteúdo de extrema direita que esse menino tá lá curtindo e compartilhando. Então, às vezes, o pai pode pensar assim, não, mas meu filho, ele é tranquilo, ele não tem... Não dá trabalho. Fica o tempo inteiro no quarto, no computador, no celular. Nem sai de casa. E assim, eu fico vendo assim que a polícia aqui do Distrito Federal já desarticulou alguns possíveis atentados. Sim. Com a ajuda da agência americana também, né? Que os Estados Unidos eles têm monitoramento. Eles ficam monitorando também a América Latina. Sim. Por um problema que eles mesmos causaram, lógico, né? Vamos deixar claro, né? Que essas ideias de liberdade de expressão irrestrita aí são um câncer para a sociedade. Com certeza. E eu fico vendo assim que realmente a gente tem, não é a responsabilidade
não é de uma pessoa só, né? Não é de um núcleo só. Mas a gente está vendo que todos os núcleos estão deixando a responsabilidade de lado e recai sobre o professor, né? Então, a gente já falou, né, em outro programa sobre nosso salário, sobre as condições de trabalho. Então, assim, quem menos tem condições, né, tanto em relação ao que a gente recebe, quanto em relação às nossas competências mesmo, é que está sendo mais cobrado em relação a isso, né? E a gente tem que cobrar isso da polícia, claro, mas a família é muito importante, né? A gente teve um caso aqui de um aluno que foi preso, não sei em qual escola, mas que na casa dele foi até a mãe e o pai também foram levados para a delegacia, não sei o que aconteceu depois. Mas tinha um monte de coisa nazista lá, livro, bandeira, foto do Hitler e tudo mais. Aí eu fico pensando, sabe? Ou a família é totalmente negligente com esse adolescente, ou ele aprendeu isso com a família, né? Assim, vou colocar o termo engraçado, porque na verdade não é engraçado, né? Curioso. É curioso o fato de haver essas cobranças por parte do que a escola ela tem que fazer, e de fato que é uma questão de conjunto com escola e família, com a questão do eu conheço meu filho, né? Assim, só pra gente deixar um pouco mais claro. Quantas vezes eu atendi pais que a gente aponta algum problema e o que mais a gente escuta? Impossível, eu conheço meu filho. Ou aquela assim, em casa ele não é assim. Essa é a tradicional, que eu acho mais perigosa, né? Exatamente. A gente está falando de adolescentes em formação, de adolescentes que estão em busca de se encaixar socialmente, e aí ele vai seguir um comportamento de manada, né? Ele não vai se expressar aquilo que ele acha, de repente ele vai de acordo com o pensamento do grupo. Porque ele quer pertencer. Exatamente. Mas em casa ele Mas não sem é assim. contar também, Rafa, que assim, muitas vezes esse discurso do em casa ele não é assim, é porque o pai não convive de verdade com o filho em casa. Em casa ele não é assim, porque ele tá o dia inteiro no videogame, ou lá na internet, no grupinho lá do Discord, ou qualquer outra rede social. Então o pai não sabe nem como o filho é, porque... Não sabe o que ele consome. E assim, não tem uma conversa mesmo com o filho, né? A gente vê, tipo, já teve situação de eu chamar pai para conversar, porque o aluno tava péssimo na escola, assim. Sempre com sono. Ah, mas é porque ele fica na internet de madrugada. E eu tenho que dormir para ir trabalhar no outro dia. Tá, mas... Cabe a quem fazer essa regulagem, a senhora e o senhor, né, tem que fazer alguma coisa, porque, né, não dá assim. Né? Você tá tirando a oportunidade do seu filho de estar estudando, né? E aí vem com aquela conversinha, eu não sei o que fazer com ele. Pô, mas se você é o pai e a mãe não sabe fazer o que fazer com seu filho, o que eu vou saber? Então qual vai ser a autoridade que eu teria com seu filho? Porque até então a gente pode ir até um determinado ponto, né? Até porque quando a gente fala a questão da educação, ela é um conjunto entre o Estado e a família, sendo o maior peso para a família. Eu achei curioso uma coisa que eu desconhecia, que existe um inciso, se não me engano é do ECA ou é do Código Civil, eu não me recordo agora, que ela obriga os pais que o aluno que o filho tem como obrigação obedecer os pais. Uhum. Eu não sei se acho que ficou claro. Os pais eles têm a obrigação de garantir que os filhos obedeçam a eles. A gente fala, legalmente falando, existe essa previsão legal. Uhum. Né? Uma coisa que seria a questão de o bom senso. Mas legalmente ele precisa ter essa garantia. Aí entra muito, não sei o que fazer, eu já não tenho, já perdi. Quantas e quantas vezes a gente já escutou, eu já perdi o controle do meu filho. Muitas vezes. Né? Esses dias eu escutei uma mãe falar, o filho dela tem 13 anos, fez 13 anos mês passado. E ela falou que ela já abriu mão. Esse menino não tem mais jeito. E eu não falo nada assim na verdade na hora, mas eu penso, cara, ele só tem 13 anos, ele é muito novo. Então teve muitas falhas até chegar. Para chegar nos 13 e você pensar dessa forma do seu próprio filho, é porque teve muita falha. Muita. Não tem condições. Um menino de 13 anos acabou de entrar na adolescência.
né? É muito complicado isso, esse negócio do pai tirar o seu da reta, né? É muito difícil. Mas então, essa questão de estar levantando esse ponto de massacre nas escolas não era muito bem uma realidade que o Brasil vivia anos atrás, né? A gente pode falar meses atrás, né, até se colocar nesse ponto. Não, porque parece que alguns dados mostram que de 2018 para cá, parece que a gente já teve o total de massacres que a gente teve de 90 e pouco, 99 para ataques em escolas, né? Então, assim, o discurso armamentista, intolerante, homofóbico, racista, misógino, né? Principalmente misógino nesses casos e racista também. Criminalização das escolas. Isso, os professores doutrinadores, Exatamente. aquele discurso. E principalmente o discurso armamentista, né? Essa coisa de tudo se resolver na violência, de que... Né? Bandido e bom, esse bandido discurso morto. ele tem inflamado tanto a sociedade que não é à toa agora que as crianças estão radicalizadas, né? Exatamente. Você fala, é interessante assim, eu estava vendo os dados dos ataques em escolas dos Estados Unidos. Eu sempre coloco muito isso, porque é impressionante. A gente está falando de janeiro para cá, a base de 4 meses, assim, do início do ano, já houveram mais de 111 ataques em escolas. Meu Deus! 111. E a gente está falando assim de uma política que tem a presença de policiais em várias escolas. Inclusive eu li uma matéria que eles estão querendo tirar, porque o último grande ataque, que acho que foram 17 mortos, era numa escola que tinha a presença de policiais. De policiais. O que os policiais fizeram? Se esconderam. Quer dizer, é um comportamento criminoso, né? Sim. Enfim, não é uma garantia de que haverá a segurança, inibir, né? não vai inibir, exatamente, né? Como como o que a gente está chegando no ponto que existe toda uma sociedade que criminalizou a escola, o professor, a figura do ódio, a academia, né? Sim. Que desvalorizou a academia, desvalorizou o pensamento científico como se fosse nada. Você tem a reação, pais muito reativos nesse sentido de que tudo é uma doutrinação comunista. Eu me lembro de ter visto ali, tomei uma postagem no Twitter de uma mãe que ela fez um vídeo. Você vê que o filho dela estava extremamente constrangido, ela mostrando o livro do filho dela, porque uma das imagens, exatamente, uma das imagens era um menino que estava com a camisa vermelha. Então ela já falava assim, olha, o lulismo, a doutrinação comunista, ela já entrou na sala. Cuidado, isso assim. Para uma pessoa minimamente sensata, é um absurdo, é comicamente absurdo. Você vê o grau de ignorância de que uma pessoa ela manifesta por uma questão de ideologia política. Escola, ela não é local para se ter a presença de policiais armados. Está circulando nas redes uma imagem de 3 policiais no fundo de uma sala de aula com um monte de garotos aqui. Eu acho que não é nem 5º ano, talvez alfabetização, na Escola Municipal Joaquim Felício de Moura. Talvez, eu não sei se a veracidade dessa imagem, mas que é muito bizarro você ver 3 policiais com armamento pesado dentro de uma sala de aula. É um negócio meio... Não sei de que forma isso vai trazer paz para as pessoas. Não, né? Marcos, Isso eu acho que traz muito medo, né, não, para as crianças? Sim, mas tem muita gente que está aplaudindo essa iniciativa como se isso fosse a garantia de segurança completa. O Brasil tá radicalizado, cara. Exato. Não, e aí, para falar sobre isso, eu lembrei de uma postagem daquele perfil no Instagram que chama Imagens História, que é de um médico, né? E aí ele postou, deixa eu ver que dia, há 3 dias atrás, uma imagem de um monte de criança num clube de tiro, que era o projeto Atirador Mirim, que faz parte do projeto do antigo governo, né, de ter a maior quantidade de cidadãos de bem, com muitas aspas aí nesse de bem, né, porque todo mundo se considera um cidadão de bem. A maior quantidade de cidadãos de bem teriam que estar armados, né?
E a justificativa é que quanto mais cedo você começa, melhor você vai lidar com uma arma. Mas aí você olha a imagem, é um monte de criancinha com uma arma na mão, apontando. Qual que é a cor dessas crianças? Brancas. Todas são brancas. Todas são brancas. Né? Imagina se fosse essa imagem, né, de criancinhas negras, não importa aonde, pode ser no mesmo lugar. Os comentários não iam ser de, quanto mais cedo começa, né? Então, assim, esse discurso de ódio tem um lado, né? Muito bem específico, muito bem delimitado. Tem uma ideologia. E tem também um alvo, né? Quem não está aqui, quem não faz parte desse grupo é alvo, né? E nós não fazemos parte desse grupo. Quem está dentro da escola não faz, principalmente da escola pública, né? Exato. Então a cultura da valorização da violência. E mais, assim, é a questão do uso da violência como resolução de problemas. Como é que a gente não vai ter isso nas escolas, né? A gente na escola deveria ensinar o diálogo, né? Para a resolução dos problemas. As virtudes, né? Tudo isso. E pelo contrário, a resolução é através da força. Eu mostrei para elas aqui um áudio de uma mãe que me questionou se eu tinha provas concretas de que a filha dela cometeu bullying com outro colega. E eu lembro que no atendimento eu falei, olha, mas foi a sua filha, ela abriu o coração pra gente e falou que fez de fato. Óbvio que quando foi falar pra mãe, por um motivo qualquer, que a gente sabe como adolescente ela falou de uma outra forma diferente. Então, assim, essa história de que eu conheço minha filha, o meu filho ou minha filha, é um motivo para você ser violento com o professor, para você ser violento com a escola. Não, e isso para mim já é a prova de que você não conhece seu filho. Porque se você conhecesse e você entendesse um pouquinho do que é um adolescente, você entender que ele vai fazer várias coisas para se livrar da bronca, sem parar para pensar um segundo nas consequências do que vão ter para ele e para outras pessoas, que às vezes eles colocam outras pessoas no meio. Exatamente. Né? E infelizmente, é adolescente, né? É assim. Exatamente. E assim, não é que é assim e deixa estar. É assim, você pensou dessa forma, então senta aqui, minha filha, bora, hoje tu vai ouvir. É por isso que hoje, por exemplo, a gente vai fazer um atendimento de um agressor, o bullying. Sim. A gente tem que entender o contexto daquela criatura. Entender o contexto para a gente poder fazer uma intervenção minimamente coerente com aquilo ali. Porque se é um aluno que ele entende que a violência é uma linguagem corriqueira, que é o que ele presencia isso em casa, ele está numa situação de violação de direitos. Então não é nenhuma questão de escolha, cabe à escola, né, como legalmente falar, intervir nessa questão de violação de direitos. Convocar o conselho tutelar. Exatamente, convocar a família e deixar bem claro. Agora, sim, acaba que não deveria ser, infelizmente, vamos colocar a realidade. Não deveria ser uma relação antagônica entre família e escola. Na verdade, tinha que ser uma relação complementar, né? Começando com um peso maior dessa parte da educação para a família e dando uma continuidade para a escola. Mas acabou se tornando essa relação antagônica. Acabou de que a escola ela viola o direito do meu filho de fazer o que quiser. Porque em casa é assim, né? Do meu filho de ser, eu vou falar uma palavra aqui, de ser um escroto, de ser um misógino, de ser um racista. Esse é o direito que se tem. A escola ela não pode intervir nisso. É óbvio que não é assim. Os pais eles vão ser categóricos no que eu estou dizendo. Mas quantas situações acho que todos os professores, as pessoas que estão nessa parte disciplinar, já passaram de que, diante de uma situação extremamente absurda, você tem pais resistentes em minimamente em reconhecer que aí há um problema. Pelo contrário, o que se faz é um reforço do comportamento negativo daquele jovem, daquela adolescente, daquela criança que está em formação. Sabe o que às vezes eu paro para pensar, assim, de verdade? Às vezes acho que o pai sabe, sim, que o filho é um babaca, é um escroto. Ele só não quer ficar com o menino 3 dias de suspensão em casa. Eu não sei, assim, às vezes isso passa pela minha cabeça, sabe? Eu sei que tem pessoas que estão lá, tem pai que vai lá e que realmente... E o filho não precisa. Não tem que ter nenhuma intervenção. Ele acha que não tem que ter, que tá tudo certo, que é assim mesmo.
Mas tem uns que eu acho que sabem muito bem quem é o filho deles, porque eles que criaram. Eu né? acho que não liga, né? Tô nem aí. Ou então, assim, né, que a gente viu na pandemia os pais ficando loucos com esses meninos em casa. E às vezes é isso, né? Não quero ficar com esse menino em casa, né? Exatamente. Porque tratar ele, dar uma educação para o seu filho é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Eu acho que o grande desafio hoje, eu falava assim, né? É você fazer com que o pai seja presente na escola. Agora, você vê o discurso da preocupação com o conteúdo, da formação do filho, é quando o professor entra em greve. Você vai ver, assim, aquela fala do pai, olha, meu filho está perdendo conteúdo, meu filho está perdendo isso, eu acho isso um absurdo. Mas não vai numa reunião. E normalmente é da pessoa que não vai na reunião, que quando você é convocado, porque existe uma previsão legal para isso, dizer assim, eu trabalho. Né? Não, a gente entende vários problemas, mas, sinceramente, os pais que realmente fazem esse trabalho árduo, que eu sei que é muito árduo, de acompanhar o seu filho de verdade, cara, eles trabalham pra caramba e eles dão um jeito. Cara, você senta na mesa com seu filho pra olhar o caderno dele. Não adianta você chegar pra mim e falar, eu pergunto pra ele e ele diz que fez tudo. Eu pergunto pra ele e diz que não tem dever. Não, é sua obrigação sentar para olhar. E nessa de sentar para olhar uma matéria, você acha um desenho da suástica que ele fez de brincadeirinha. Nessa você acha um desenho de uma arma numa folha. Você acha ele xingando alguém. E aí você vai descobrindo certos comportamentos que ele realmente não tem na sua frente, porque ele sabe que você vai repreender ele. Né? Exatamente. Mas, então é nessas que, além de você estar trabalhando a educação formal do seu filho, da escola, você está compreendendo que tipo de ser humano ele está se formando. Esse é o grande ponto. Eu acho que pipocou, por causa desse pânico todo de massacre em escolas e tudo mais, um monte de postagens dizendo o seguinte, pais, revissem a mochila dos seus filhos antes de irem para a escola. Pais, verifique o que ele está consumindo na internet. Eu acho que nesse momento a gente conseguiu, tipo assim, desabafar, sabe? Algumas coisas que a gente gostaria. É o bom e que senso, em outros né? momentos a gente ia falar que a gente é preguiçoso, vagabundo, que não quer trabalhar. Exatamente. Né? Tipo, meu filho é meu, eu cuido do jeito que eu quiser. Então, em outras situações, essa seria a resposta. Como a gente está vendo um resultado, né, muito, muito absurdo dessa falta de controle, né, e dessa falta de acompanhamento desses adolescentes, aí a gente consegue falar coisas que a gente já queria falar em outros momentos mesmo. Essa questão da responsabilidade de quem tem responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade ela é limitada no sentido de uma formação integral. Essa formação integral, da formação integral de um cidadão, ela é um conjunto, ela é uma parceria, né? Só que é como você mesmo disse, acaba que vou delegar tudo para a escola. Até o básico, se brincar muitas vezes. Né? Gente, quantas vezes eu tenho que ensinar para meus alunos como lavar a camiseta deles, porque adolescente acaba que tem um cheiro mais forte do suor, né? Por conta da puberdade, os hormônios e tudo mais. E acho que às vezes tem alguns pais que acham que, assim, o menino fez, sei lá, 14 anos, tá em idade dele saber essas coisas. Só que você não ensinou antes. Ensinou, é verdade. Então, assim, se você ensinou com 14 anos, você não precisa mais fazer nada mesmo. Já é obrigação dele. Mas se você nunca ensinou, não é cantou parabéns, apagou a velhinha, a informação veio para a cabeça da criança, né, do adolescente. Então, assim, quantas vezes eu já ensinei eles a lavar a roupa, a cuidado blusa, com higiene pessoal. Como passar desodorante, que tem que lavar o sovaco, tem que secar para passar desodorante, para ele funcionar por mais tempo. Meia não se usa 2 vezes. Quantas vezes eu tive que ensinar esse tipo de coisa para meus alunos, porque eles se sentem constrangidos de estar fedendo. E eles, tipo assim, pra gente é tão óbvio, se você não cuidar dessas partes da sua higiene pessoal, você vai ficar fedendo, isso é óbvio, porque nosso corpo funciona assim. Uhum. E aí você chega, o aluno tá lá, incomodado, que está suado, com um cheiro muito forte de CC, né? Mas não sabia, ele não sei o que acontece, eu não sei o que eu poderia fazer para ser diferente. Exatamente. Então é um básico do básico, né? E aí o que eu fico vendo é que tem alguns colegas nossos que eles estão viciados, né, na rede social também, né? E eles estão com muito medo. Estão com medo muito exagerado desse negócio. É lógico que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar atento, mas
entrar em pânico, eu acho que é uma vitória para esses grupos extremistas, né? Com certeza. O próprio boato, ele se retroalimenta e aumenta, sabe? Eu acho que o exercício que pelo menos eu procuro ver com os adolescentes peraí, vamos parar e vamos analisar a situação. Eu me lembro que eu cheguei em sala de aula e eu perguntei, gente, qual é o assunto do momento? É o massacre. Eu falo, qual massacre? Massacre que vai acontecer. Aonde está dizendo que vai acontecer um massacre? Até então é um monte de informações de gente irresponsável. Fake news. De uma possibilidade. Mas a possibilidade que tem de um massacre acontecer, a gente pode pegar numa possibilidade de que um meteoro vai cair na escola e todo mundo vai morrer. Ou de uma coisa mais absurda, como um apocalipse zumbi iniciado aqui na escola. Assim, eu tô colocando assim essas coisas absurdas para perceber de que é o absurdo. Possibilidades existem de todas as formas possíveis, mas vamos nos colocar em uma só. E eu acho assim também, como as pessoas estão muito viciadas nas redes sociais, todos nós estamos, né? Só que assim, acho que adolescente, óbvio que vai ter menos discernimento por conta da idade, isso é normal. Não tem um filtro, né? Não tem esse filtro, mas eu tô vendo muitos adultos que não tem também, sabe? Cara, você não tem que estar em 1000 grupos de WhatsApp, Telegram e afins, recebendo 300 vezes por dia mensagens que você nem sabe, sabe? É uma pessoa aleatória que você nunca viu na vida, com uma oratória péssima, falando que é autoridade num assunto, dizendo que vai ter, que eu vi, não sei o quê. Sabe? Aí fica passando essas informações que não são informações que têm um fundo de verdade. Com certeza. E não perde nem um pouquinho de tempo para checar, de fato, se e assim, isso acontece. às vezes, a pessoa está falando errado. Por que se a polícia tiver... E a gente sabe que está investigando, né? Eles estão investigando, eles estão realmente fazendo uma força-tarefa para tudo isso. E aí você vai ver assim, claro, você acha que se a polícia pegar informações que corroborem que realmente está programado, tem nananana, vai botar alguém que fala errado para distribuir videozinho no YouTube? Normalmente eu acho assim, quer dizer, no YouTube não, nas redes sociais, no WhatsApp e Telegram, porque nem no YouTube vai estar, porque não vai estar em nenhum canal, porque no YouTube ainda tem os canais oficiais, né? Sim. Que você ainda pode confiar que realmente é aquela pessoa que está postando, né? Exato, mas nem nos telejornais correntes, né? Na televisão não tem essas informações. Mas é a mídia, não sei o quê. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, a ignorância, ela alimenta essa violência, né? Eu acho que a ignorância, ela alimenta a violência contra a escola, a ignorância, ela vai alimentar a violência contra o professor. A ignorância, ela vai reforçar o comportamento violento do aluno, como de qualquer, na verdade, do adolescente, até mesmo do adulto, né? E a gente está num tempo em que as pessoas se orgulham de ser ignorantes. Nossa, isso é uma palavra de burrice, de ser burra, né? É burro, porque ignorante é diferente, né? Aquele que ignora, mas assim, para colocar de uma forma um pouco mais bonita, mas as pessoas para não ser tão se ofensivo. Se orgulhando só por própria burrice. Exatamente. Infelizmente. Nossos colegas professores também estão radicalizados, ainda estão naquele pensamento raso da extrema-direita, foram cooptados por esse movimento e estão até hoje os mais apavorados com essa situação. Será por quê, né? Exatamente. A galera que vive em grupo de WhatsApp e Telegram, recebendo fake news o dia todo, lógico que ele vai ficar apavorado com isso. Pois é, e esses dias eu vi, assim, isso que me incomoda, que tipo, cara, um professor, por favor, né? Você tem que ser uma pessoa que tem um discernimento bom, sabe? Porque é formador de opinião. Pois é. Aí eu fico assim, teve um dia que a gente estava vendo aqui, eu acho que era no Instagram ou no TikTok, não sei. Eu acho que o Marcos estava vendo esse vídeo e a gente começou a rir porque a pessoa estava falando sobre Columbine. Primeiro que eles falam como se fosse uma coisa que ninguém soubesse, né? Que fosse algo escondido, que a mídia toda escondeu e que ninguém sabia o que estava acontecendo. E que esses grupos descobriram agora. E ela falava, porque eu descobri que lá em 1999 teve uma escola de Columbine. Aí eu fico pensando, você se prestou ao trabalho de gravar um vídeo e editar para colocar na rede social, mas você não se deu o trabalho de descobrir qual que é a pronúncia correta do nome da cidade,
Informações rasas. Aí eu fico, tipo... E o pior é que metade das pessoas que viram aquele vídeo também não estão nem aí pra isso, sabe? E vão falar Columbine por aí. E assim, isso pra mim é burrice, porque ela tá com o celular na mão. Ela tem conhecimento pra usar o celular, pra gravar, pra fazer edição de vídeo, pra inserir foto, figura e mais não sei o que no videozinho dela. Mas, acho que estudar mesmo para o assunto que eu quero falar aí é demais. Só demonstra que não se aprofundou. Então é muito mais fácil passar informações erradas, né, ou supervalorizadas do assunto. Eu concordo com você. Não é um detalhe somente. Acho que é uma falta de uma preocupação em ir a fundo a um determinado assunto. Né? Então, assim, isso causa vítimas. Com certeza. Isso causa Porque, assim, raso, às vezes acho que me ouvi falar que falou errado um nome em inglês. Aí parece que como se fosse assim, muito elitista, né? Não é todo mundo que sabe falar. Beleza. Isso é alguém conversando com você, um seu colega, qualquer pessoa ali que realmente não teve oportunidade, acontece. E, infelizmente, aqui no Brasil é muito. Mas a pessoa tem condições, porque ela se dispôs a fazer isso. Ela aprendeu a editar vídeo. Eu sei que os aplicativos são super intuitivos e fáceis, mas ela parou para aprender isso. Se ela quer criar um conteúdo, por que ela não para estudar esse conteúdo, né? E aí é assim que a gente vai tendo essas notícias e esse... E o pânico vai se instalando, né? E o pânico, ele leva a atitudes mais extremadas também. Né? Eu vejo assim, que a escola é esse baluarte para acabar com a ignorância e ela é a principal vítima também dessa ignorância, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala essa questão da violência em escolas, a violência sofrida pelo corpo docente, pelo corpo discente também, da própria escola, é fruto dessa demonização em que a escola ela tem passado nos últimos anos, né? E isso prejudica, porque vamos lá, o professor que está ali, como você disse, a gente não tem como não trabalhar valores, né? A gente não tem como não se aprofundar em determinadas temáticas, a gente não tem como não nos preocuparmos com essa questão da formação. Eu me lembro que eu vi uma postagem o seguinte, o professor ele colocou que um bom aluno, quando ele falava sobre questão de da política, que fazia parte do conteúdo dele, ele disse que um aluno que é muito bom virava as costas e ficava conversando com o coleguinha. Ele questionou o aluno. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Não, é porque minha mãe disse que quando você começasse a falar sobre política era para eu não dar ouvidos. Sabe? Então, assim, olha esse tipo de violência, que é uma violência em que o professor está sujeito. Quer dizer, não há um mínimo de discernimento com relação a que tipo de política, não se pode falar, mas já que é todo tipo de política, entra nessa questão da doutrinação. E é um termo assim tão piegas, essa história de doutrinação em sala de aula. É ridículo. Porque a gente não consegue, muitas vezes, nem fazer com que o aluno faça as atividades. A gente vai doutrinar, vamos transformar em combatentes comunistas, né, preparados para a revolução. É meio complicado, porque você tem de um lado a escola, que está ali, e você tem de um lado um titã, que é a família, e o comportamento da família, o comportamento dos pais, que é imitado, que é reproduzido pelo aluno. Né? Eu me lembro que em 2017, numa discussão com uma aluna de 6º ano na época, ela falou assim, o que você acha do Bolsonaro? Eu falei, olha, o Bolsonaro para mim, ele é um misógino, acho que ele tratou muito mal o determinado assunto da Maria do Rosário e tudo mais, né, que falou que não estuprava ela e tudo mais. Ela absorveu aquilo. Isso foi uma questão, assim, eventual. Sim. No outro dia ela falou pra mim assim, olha, você tem seu pensamento, eu tenho o meu pensamento. Eu falei, do que você tá falando? Do negócio lá do Bolsonaro que você disse. Tá bom, por que eu entendi? Você não precisa nem me falar meu pensamento, seu pensamento não. Eu entendi o seguinte, que ela deve ter comentado em casa e o pai deve ter orientado a falar daquela forma ali. Então, assim, não era uma discussão que foi levantada em sala de aula, foi uma conversa bastante trivial que tinha ali e simplesmente jogou isso. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou bastante a atenção, o fato de que são comportamentos, eles são reproduzidos, eles são
acatados, a escola ela faz o papel de opa, peraí, vamos colocar um filtro, uma questão de uma criticidade maior, mesmo naquilo que você tem em casa, né? Desde aquele comportamento que você tem, que você observa em casa, com seus pais, com seus familiares e tudo mais. E hoje isso tá complicado porque, peraí, não tá certo, vocês estão errados. Né? Todo mundo tá errado, mesmo o seu. Eu só espero que tenha uma melhora daqui pra frente, sinceramente. E a pergunta final que fica é: como é que a gente vai acabar com os massacres nas escolas, né? Eu acredito que seja um papel de uma reformulação social. E aí entra a questão da escola também. Porque não vai adiantar você gastar milhões no orçamento para reforço de segurança na escola se você não trabalha o problema pela raiz. Com certeza. E aí o ambiente é o ambiente escolar, é o ambiente familiar. Sim. Né? Há que ter uma revolução nesse sentido, e eu digo mesmo a revolução na sua palavra, de mudança de paradigmas aí, de procurar fazer a família perceber que esse é um papel em conjunto, que precisa ser trabalhado em conjunto, precisa ter ali. Não tratar como se fossem inimigos. E assim, não é uma ação que resolve o problema, né? Um conjunto de ações. E não vai ser da noite pro dia. Não, e assim, eu acho que principalmente acabar com esse discurso tão violento, né? Vai ajudar muito. Isso eu tenho certeza que vai ajudar. E aí, em conjunto, né, com todas as outras ações. Regulação das mídias sociais. Que é importante. Conscientização dos pais, da família. E de uma boa parte da nossa categoria que também está muito imersa em fake news, viu, gente? E eu vou colocar uma coisa. Formação. Professor. Eu acho que nós estamos muito despreparados para lidar com essas situações. Com certeza. Muitos, a gente vai agir instintivamente, né? E nem sempre é com bom senso. Então precisa de ter essa parte de formação, sim, né? É mais do que só aprender como funciona diante de um incêndio, né? Não, pelo contrário, é investir nesse processo de educação dos professores e profissionais que trabalham nessa parte da educação. E uma coisa muito importante também, a gente precisa de funcionário na escola, tá? Não adianta querer ter um professor por sala, o diretor, a vice-diretora para cuidar da escola, não? E um serviço de orientação pedagógico que trabalha como assistente social e psicólogo. Que não é a função deles. Exato. Eu lembro que eu fui levar um aluno na delegacia da criança e do adolescente. Eu fui questionado pelo delegado e os demais agentes se havia uma psicóloga na escola. Oxi. Foi, porque assim, na cabeça deles meio que não vai muito por isso. Eu disse, não, existe uma lei, se eu não me engano, aqui no Distrito Federal. Mas é porque não precisa ser uma por escola, né? É dentro da rede. Mas o ideal seria duas por escola. Depende do tamanho da escola, eu acho né? que é interessante isso, a questão do turno. Não para fazer atendimento psicológico, ali não é um setting terapêutico. Sim. Mas para dar quando há uma necessidade de uma intervenção, ela realizar essa intervenção. A questão da formação de como os professores podem fazer essa intervenção também. Sim. Né? Existe essa necessidade que não é cumprida, que não é minimamente se preocupa-se com relação a isso. Né? Acaba sobrando tudo nas mãos do professor, nas mãos do serviço de orientação, dos orientadores, nas mãos da direção, e simplesmente a gente vai empurrando o problema com a barriga. Faz o que dá, né? Mais uma vez a gente termina o programa meio pra baixo, né? Mas eu acho que esse é um trabalho árduo que vai demorar bastante tempo, mas a gente tem boa vontade para resolver. Espero que os pais colaborem, né? Mas obrigado, Rafael, pela participação mais uma vez aqui conosco. Bacana. Tu é o cara. Muito obrigada, foi excelente, de novo. É isso aí, galera. Gente. Até a próxima. Tchau, tchau. O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram,
@Conselho de Classe Podcast. Muito obrigado!